E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá resolver mais uma questãozinha da UERJ de 2021. Vem comigo, antes da gente resolver, é importante a gente falar sobre alguns cuidados da saúde que essa questão vem trazer. Então já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moral para a gente conversar a respeito desse assunto. Pessoal, vamos lá. Estamos falando da UERJ 2021, que é um exame de qualificação único. Diferente de outros anos, que teve primeiro, segundo exame de qualificação, eles só levaram um exame de qualificação. Perfeito? Lembrando que aqui ao lado há o quê? Há as redes sociais do canal, né? Então tem o TikTok, tem o Instagram, que vai servir para você tomar como base, para você também utilizar essas redes sociais para o seu estudo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve também. Beleza? Então, utilize, abuse e use do canal como, e as suas redes sociais como uma forma de você conseguir, né, melhorar o seu conhecimento. Beleza? Pessoal, antes da gente começar, eu quero que você olhe esse link aqui em cima, tá vendo? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo também. Quando você clica nesse link, você tem acesso a essas caixinhas que eu estou mostrando para você, né? Por exemplo, o curso Biologia para vestibulares, onde você tem aulas teóricas, né? Você tem exercícios objetivos, exercícios discursivos, dicas do que você também, né, deve focar nos seus estudos. Fora isso, você pode ser membro do canal e o membro do canal tem acesso a vídeos exclusivos, pessoal. Não pagando uma taxa bem pequena, tenho postado várias dicas ali de alguns conhecimentos para vocês, beleza? Fora isso, pessoal, você também pode ter acesso a exercícios. E galera, só para você ter noção, são mais de 4.000 exercícios objetivos. Aqueles de marcar X, né? Todos com gabarito comentado. Todos ali, você está vendo, com categorias, né? Categorizado entre os temas. Então, sua dificuldade pode ser, por exemplo, divisão celular, né? Mitose, meiose, intérfase. Poxa, você tem 170 questões para estudar, entendeu? Para você praticar. Errou, pô, você vai saber o porquê que você errou, porque eu tenho um gabarito comentado mostrando a resposta correta. Então, poxa, tem vários outros temas, aí estão só alguns, pô, para você poder treinar o quanto você quiser e puder. Não são só apenas 10, 15, 20 questões como eu vejo por aí, beleza? Então você tem como treinar pra caramba, tá? Fora isso, você pode também ter acesso ao material didático juntamente com esses exercícios, onde você pega o material didático, caso você tenha alguma dificuldade na parte teórica, e você depois realiza a prática, né, com esses exercícios, com gabarito comentado. E ainda, se você preferir, você pode ter acesso a questões discursivas, pessoal. Sim, questões discursivas que você vai ter a cada questão uma caixinha de respostas para você poder escrever e depois comparar o que você escreveu com, né, o gabarito final. E aí você tem como saber o teu nível de conhecimento em relação a essa questão. Galerinha, tudo que eu ofereci para vocês é num preço extremamente acessível. Se você clicar no link e verificar o preço, você vai, né, entender o que eu estou falando, pessoal. Então, poxa, ajuda pra caramba vocês, tá? Para vocês treinarem, pô, fazer o que vocês quiserem. Outra coisa, antes da gente iniciar essa questão, que é importante falar, essa questão, como outras do UERJ 2020, o que que você, 21, perdão, o que que você vai achar? Você vai achar uma playlist para cada prova. Então, vai ter da UERJ 2021, 2022, 2023, 24, primeiro e outra playlist para o segundo exame de qualificação e por aí em diante. Então, dá uma olhada nas playlists do canal, porque eu deixo tudo organizado para facilitar os seus estudos, beleza? Vamos lá para a questão 27, que diz o seguinte: uma das medidas profiláticas utilizada contra o vírus causador da Covid-19 é a higiene adequada das mãos com álcool etílico 70 graus, né? Na verdade, é 70, como se fosse 70%, beleza? É, em um primeiro momento, a ação dessa substância envolve a destruição da seguinte estrutura do vírus. E ele quer saber qual estrutura do vírus, beleza? Bem, aí isso é importante por vários fatores, né? É importante porque leva a um melhor conhecimento seu a respeito sobre o vírus. É importante para a tua vida, para a tua saúde como um todo, né? E é importante porque tem explicações biológicas e químicas também a respeito desse tema. Por exemplo, o álcool etílico é o etanol, perfeito? E esse álcool a 70% significa que ele tem uma quantidade
né, de 70%, 20% é basicamente água, né? É, bem, eu não sei se você sabe, porque provavelmente você não pegou isso nas prateleiras do mercado. Mas antigamente tinha o álcool etílico a 98%, tá? E era basicamente, né, o mais utilizado, tá? Hoje em dia, nem os 70% tem. Hoje em dia é utilizado 40%, em torno de 40%. E isso, obviamente, tem uma explicação, tá, pessoal? O 98% era praticamente algo puro, né? Só que ele é muito inflamável, então poderia ter mais acidentes, né, domésticos, beleza? Só tu pegar, colocar em algum lugar, tacar fogo já era, beleza? O 70, ele costuma ser, de acordo com os estudos, um dos mais eficazes. Por quê? Porque o álcool, ele também é muito volátil. Isso quer dizer o quê? Que ele pode passar do estado líquido para o sólido com uma facilidade muito grande, beleza? E isso muitas das vezes não dá tempo do álcool atuar de maneira eficaz contra o vírus, entendeu? Então por isso, né, ele não era dos mais adequados. O 70%, como ele tem uma concentração de água um pouco melhor, esse álcool ele demora mais a evaporar. E aí a ação dele naquela mão, né, nesse caso aí lavando as mãos, ela vai ser um pouco mais eficaz, essa ação antisséptica, perfeito? Né? Então por isso ele é muito utilizado. Mas hoje em dia, de acordo, a Anvisa ela proibiu ainda, né, esse tipo de uso, só está colocando o álcool 40, que ele é menos eficaz, mas o risco de acidentes domésticos ele acaba sendo menor também, que é a grande preocupação. Beleza? Mas vamos lá. Você aí precisa entender, né, de como é que é formada uma estrutura viral para você responder essa questão. Então vamos lá. Existem tipos de vírus que são considerados envelopados e outros não envelopados. Nota que independente do vírus ser envelopado ou não envelopado, você tem sempre um capsídeo proteico formado por unidades chamadas capsômeros, beleza? E você tem um material genético, que está escrito aí genoma. Esse material genético pode ser RNA, pode ser DNA, RNA de cadeia positiva, negativa, vai depender do tipo de vírus, mas sempre um material genético, tá? Agora, a diferença é que nos vírus que são envelopados, eles têm, né, um envelope, vai pelo nome, né? Que nada mais é que um resquício da membrana plasmática da célula em que ele infectou e que ele, né, acabou retirando junto com a saída dele, beleza? Então, esse envelope, esse resquício de membrana plasmática, né, é um envelope majoritariamente lipídico, fosfolipídico, né? E vai ter, obviamente, algumas proteínas virais para que ele consiga infectar novas células hospedeiras, perfeito? Bem, daí, pessoal, acho que tem como a gente entender bastante. Por quê? Porque o álcool, o etanol, né? O álcool ele tem uma parte que é uma cadeia carbônica feita majoritariamente por hidrocarbonetos, beleza? Que acaba sendo uma parte apolar, né? Só que ele tem um radical final, né, no carbono final, que é o OH, que é uma parte que tem basicamente, né, uma carga. Então a gente fala que o etanol ele é anfifílico ou anfipático, beleza? Por quê? Porque ele acaba podendo se dissolver tanto em ambientes, né, ou seja, substâncias que são apolares, como solventes orgânicos, quanto em substâncias apolares, como por exemplo a água. Entendeu? Ele consegue se dissolver com facilidade entre os dois, assim como o sabão, entendeu? Então é por isso, né, que eles têm essa capacidade, né, de poder, por exemplo, você consegue ensaboar, né, um prato que está cheio de gordura e ela acaba se juntando essa gordura, você joga a água, a gordura é levada junto, né? Então, enfim, só para a gente ter uma noção do que é anfifílico, anfipático, né? Beleza. Você já sabendo disso, né? Você precisa entender onde que essa parte, né, ela poderia atuar no vírus. Seria numa estrutura do DNA ou RNA, material genético? Cara, para você chegar ao DNA, ao material genético ou RNA, você precisa primeiro ou, né, atuar sobre o envelope ou atuar sobre o capsídeo, né? Então, assim, não seria a primeira opção a você marcar. Por isso, você já elimina
A letra C e a letra D não podem ser como resposta. Sobrou enzima de replicação ou envelope lipídico. Galera, enzima de replicação, uma enzima viral para ir lá replicar o seu material genético, em geral um RNA, tá? Mas pode ser DNA também, beleza? E o que acontece? Essa enzima é uma estrutura proteica, correto? Já o envelope lipídico é feito principalmente por lipídios. E lembra que eu falei, né, que o etanol ele é anfifílico. Então isso quer dizer o quê? Que além da água, que são substâncias majoritariamente polares, né? Ela pode também se juntar a substâncias apolares como lipídios, né? Por isso que ele pode atuar, por exemplo, numa membrana plasmática, dentre outras coisas. E é por isso que o gabarito vai ser letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Consegui te explicar legal, numa boa? Consegui fazer você entender? Então comenta aqui, porque isso daqui é muito importante para saber se eu estou levando esse acesso com facilidade para vocês, fazendo vocês, né, terem um up nos seus estudos, beleza? Galerinha, também não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho, dá uma olhada nas playlists do canal, nas redes sociais, tem muita coisa legal para você que eu ofereço somente aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.